3.840, Jason Button. Os dois devem estar muito leves, devem parar rápido, 14ª, 15ª volta no máximo. Jason Button com o companheiro de Rubens Barrichello. Sensação do começo do campeonato, Nico Rosberg. E o outro carro da Williams, Mark Webber, terceira fila, 2 McLaren. De olho nas McLaren, hein? Montoya e Raikkonen. Depois vem Alonso, que não se entendeu muito bem porque larga na 7ª posição. E Klein em 8º. Trulli e Villeneuve na 5ª fila. 6ª fila com Heidfeld e Speed. A 7ª com Vitantonio Luiz e Schumacher, que fez 4º, mas perdeu 10 posições e trocou o motor. Depois Albers e Monteiro. Depois os dois carros da Aguri, Sato e Ide. Aí veio o Coulthard, que fez 11º, trocou o motor. Vem Rubens Barrichello, que fez 12º, trocou o motor. Aí Felipe Massa, que trocou 2 vezes os motores. E o Ralf Schumacher na última posição. Por que o Felipe na frente do Ralf? Porque quem troca o motor depois do treino entra num caso especial e vai direto para a última fila. Por isso os dois estão ali. E o carro do Felipe Massa tem o número menor. E com isso larga na 21ª posição. Você está vendo ele inclusive aí, porque um tem o carro número 6, outro tem o carro número 7. Vamos ouvir o Felipe Massa, o que ele tem para falar aí nesse momento? Ele conversou com o Massa agora há pouco, rapidinho. O que ele tem para falar, largando na última fila? Felipe, ontem você parecia até otimista com uma corrida de recuperação. Continua animado com essa possibilidade? Continuo, lógico. Largando atrás, tem que tentar fazer o máximo para vir para frente. Eu acho que o carro está competitivo. E isso é um bom sinal para que eu esteja animado para fazer uma boa corrida. Obrigado. É o Felipe Massa, Galvão. Muito bem, o Massa também conversou com o Rubens Barrichello, que larga na penúltima fila. E daí, Rubinho? Rubinho, não na última fila, mas na penúltima, muda alguma coisa? O que é possível fazer nessa corrida? A tragédia foi ver as notícias. Os 2 brasileiros largam na última fila. O resto agora tem que fazer funcionar a estratégia, tem que ir para cima, tem que deixar o carro em ordem para o momento certo de acelerar. É lógico que a gente vai tentar uma estratégia onde possa ser um dos últimos a parar. Então tem que mandar ver o tempo inteiro, conservando o equipamento e ver. Eu acho que a chance de acabar lá pra frente hoje ainda é boa. Obrigado. Galvão. Aí vem os carros na volta de aquecimento de pneus. Na volta de aquecimento para a formação do grid definitivo de largada. Para o Rubinho e para o Felipe Massa controlarem o combustível é fácil. O duro é segurar os pneus para uma parada só, com a temperatura assim e com o desgaste que é normal aqui na Malásia. Reginaldo Leme, a sua expectativa da corrida, rapidinho, vamos para a largada. Bom dia, amigo da Globo. Realmente o Schumacher vindo de trás é um piloto que promete brigar pela vitória, como ele brigou lá no Bahrein. O melhor carro é o Renault, mas o Fisichella é um piloto que dá tudo errado para ele sempre. E na terceira fila a gente tem Montoya e Kimi Raikkonen. Esse sim, a McLaren é aí a grande equipe da corrida. Luciano Burti, você também concorda que talvez a McLaren seja a grande equipe da corrida, mesmo largando na terceira fila? A McLaren sem dúvida deve ter uma boa estratégia para a corrida, com um tanque mais cheio, carro mais pesado. E temos que ver também, como você já falou, Galvão, desgaste de pneu. A Michelin está muito confiante para a corrida, se bem que a Williams e a Bridgestone também parecem estar em boa situação. Muito bem, a corrida promete ser das mais animadas. Será que o Alonso vem forte? Claro que vem, largando na 4ª fila, na 7ª posição. Quem será o primeiro a parar? A Fisichella, será que está tão leve assim? Olha, a gente tem aí quem menos recolocou combustível depois dos treinos de ontem foi o Christian Klein. Botou 11,5 kg de combustível, repôs para o que tinha e deu apenas 4 voltas. Quem mais colocou combustível? Aqueles que mais colocaram: Fisichella 36,5 kg, Schumacher 36,5 kg, Fernando Alonso 36,5 kg. Isso quer dizer combustível relativo a 13 voltas. É o treino diferenciado agora. Você faz os 20 minutos, os 10 mais bem colocados, e aí o número de voltas se multiplica. Nesse caso aqui por 2,8 kg para cada volta. E é o que eles podem repor de combustível. E fica sempre a dúvida: quem está leve, quem está mais leve, quem está mais pesado, dá para garantir, né? Coulthard, Barrichello, Massa, Ralf Schumacher. Você viu ali o Flávio Briatore conversando com o Fisichella, largando na pole position. Lembrando que na última temporada o Fisichella ganhou a corrida e depois o companheiro dele, o Alonso, ganhou 3 seguidas. Gil de Ferran, boa sorte, Gil de Ferran, diretor esportivo da Honda, equipe do Rubinho. Portanto, o Fisichella ganhou a primeira e o Alonso ganhou 3 seguidas. Aí o Patrick Head, do Nico Rosberg e do Mark Webber. Vamos para a largada, vamos para o sinal vermelho.
Primeira das 56 voltas, primeira luz vermelha, sobe o giro dos motores, sobe a batida do coração. Vamos ver como vão largar lá atrás Rubinho e Felipe Massa na frente. A parada de Fisichella e Jason Button. Como pula Renault. Fisichella, Button é o segundo. Já vem ali o Nico Rosberg jogando o carro para cima do Mark Webber. Nico Rosberg e Mark Webber, lá vem o Alonso. Já ocupa a terceira posição Fernando Alonso. Fisichella, o segundo é Jason Button, o terceiro é Alonso. Impressionante a largada. A McLaren vem por dentro ali forçando em cima da Williams. Montoya já vem por dentro forçando ali para cima da Williams. E o Alonso já vai forçar para cima do Jason Button. A McLaren se metendo ali por dentro. Já brigando pela quarta posição. Aí você vê Jason Button, vê o Alonso. O Mark Webber, ele tem McLaren fora. Raikkonen. Raikkonen. É complicada a vida para você, Raikkonen. Mais uma vez, Fisichella é o primeiro, Button é o segundo, Alonso é o terceiro, Mark Webber é o quarto. O Raikkonen ia para cima dele. Rosberg caiu para sexto, Montoya é o sétimo. Felipe Massa faz uma largada excepcional, ele é bom de largar demais. 18º, pulou de 21º para 18º. E já vai acelerar a Ferrari. Schumacher pulou de 14º para 12º. Olha o Schumi passando aí, ó. Schumacher já vai ali para cima, logo para cima de quem? Do Villeneuve. Olha o Felipe Massa. Para cima do Ralf, que largou bem também. Os dois que vieram da última fila largaram bem. Felipe Massa e Ralf Schumacher. Como eu acabei de dizer agora, o Nico Rosberg, ele ficou para trás daquela briga que ele teve com o Mark Webber. O Mark Webber ficou por dentro, ele caiu um pouquinho para trás. Caiu para sexto. Aí o Ralf Schumacher forçou e traz com ele o Felipe Massa. O Ralf Schumacher forçou ali para cima do David Coulthard. E o Felipe vem se recuperando. E Rubens Barrichello vem logo atrás do Felipe. É o Felipe, já vem para cima do Ralf. O Ralf passa pelo Coulthard, o Felipe fica atrás dele. Quem está ali naquela posição é o Speed. É o Speed. É a equipe número 2. A equipe número 1 é RBR, que é do Coulthard e do Klien. E a equipe número 2 é a STR, que é a RBR número 2. Que é do Speed e do Liuzzi. Primeiro aí para os boxes do Liuzzi. Então o Fisichella é o primeiro, Jason Button é o segundo, Alonso é o terceiro, Mark Webber é o quarto, Montoya é o quinto, Raikkonen é o sexto, Rosberg é o sétimo, Trulli é o oitavo, Villeneuve é o nono. Olha só, o Klien. Esse já pode guardar na garagem. Não é só pneu furado não, a suspensão já foi buscada. Esse já pode guardar na garagem. Schumacher é o 10º colocado, Felipe Massa é o 14º, Barrichello é o 15º. Aí você vai ver do Felipe Massa. Ele largou bem, só não deu a sorte de ter largado na frente do Ralf Schumacher, que está agora determinando a reação dele. Mas ele já vem na 14ª posição e Rubinho vem bem logo atrás dele. Vem ali em 15º, um segundo ponto 2 atrás dele. Aí você está vendo o trabalho ali no carro do Klien. E você vai ver de novo Felipe Massa, a TV vai mostrar bastante Felipe Massa, a Ferrari vindo de recuperação. Schumacher na 10ª posição. Você está vendo aí a briga. A briga aí na frente. E o Massa finalmente fazendo a ultrapassagem em cima do Liuzzi. O Fisichella abriu o segundo de 1 para o Jason Button. E depois abriu 2 e 3 para o Alonso, que está na briga com o Mark Webber. Reginaldo Leme, 2 voltas completadas. Tudo estabelecido. Aí você vê o Massa na frente do Speed, como nós já tínhamos mostrado no momento da passagem. Aí a largada. Olha a largada do Alonso, amigo. Olha a largada do Alonso. Ele tirou de trás do Montoya, trouxe lá para o outro lado da pista. As duas Williams, Rosberg e Webber vem brigando. Ele traz para o lado de fora e mergulha para cima das Williams. Grande largada do Alonso, com o Fisichella sustentando a ponta e o Jason Button sustentando a segunda posição. No carro dele agora, ó. Traz para a direita. Sai da frente, Montoya. Já fui. Aí ele vai para cima das Williams. O problema é que as Williams brigaram ali. O Nico Rosberg jogou um carro em cima do Mark Webber. O Mark Webber recolheu. Ele veio, abriu e jogou em cima dos dois. Manobra espetacular do campeão do mundo, Fernando Alonso. Não bastasse aí a saída, né?
Aí a saída do Raikkonen logo na sequência da largada. Não bastasse o controle de largada. Olha o Raikkonen como está lá, já vendido. Não bastasse o controle de largada. Ele está com o carro completamente descontrolado. Carro completamente descontrolado. Quebrou alguma coisa na suspensão dianteira. Para variar, quebras que acontecem com o Kimi Raikkonen. E aí sobra o Montoya na corrida, que é a grande chance da McLaren. Aliás, o Montoya fez uma grande corrida no Bahrein e teria conseguido um resultado até melhor. Mas voltando ao Alonso, além do controle de largada da Renault ser espetacular, o Alonso arriscou tudo contra os dois carros da Williams, os dois pilotos da Williams que brigavam realmente, só que o Rosberg abriu para o Webber passar, para tentar um X até no Webber, mas disso tudo se valeu o Alonso. Olha, está muito forte o ritmo do Mark Webber, que vem ali colado no Alonso, na quarta posição. Ele está meio segundo, você está vendo o Schumacher passando, atrás do Schumacher passa o Kuka, depois passa o Ralf, aí passa o Felipe Massa, e depois tem o Speed e Rubens Barrichello na 15ª posição. Rubinho é 15º, Felipe Massa é 13º, Schumacher é 10º. Aqueles que trocaram motor, olha só, Schumacher é 10º, o Coulter é 11º, o Ralf é 12º, Felipe Massa é 13º, Rubinho é 15º. Quem não se deu tão bem foi o Schumacher, porque ele largou em 14º e está em 10º. O Coulter, por exemplo, largou em 19º e está em 11º, logo atrás do Schumacher. E não é muito longe, não. Está 7 décimos atrás do Schumacher. Fisichella vai abrir os 2 segundos agora para Jason Button. Fez a menor volta da prova. Giancarlo Fisichella, 1:36.039 contra 1:36.534 do Alonso, que é o segundo colocado. Vamos ver o tempo do Schumacher. 1:38.2. Vê o tempo do Massa. 1:37.9. Está 3 décimos mais rápido do Rubinho. 1:39.3. Ou seja, se o Schumacher tiver com o carro tão cheio quanto o Massa está, o Schumacher é um grande candidato à vitória. E a sorte dele, Galvão, é que a sorte dele no momento em que deu tudo errado, teve que largar lá atrás. Olha aí a saída com o Rosberg ganhando a posição do Raikkonen. Mas o Schumacher deu sorte porque quem estava na frente dele, você vê. O Fisichella, que é aquele sujeito para quem tudo de ruim acontece. O Button, que não tem carro para a corrida toda. Se ele ganhar essa corrida, pelo menos por enquanto para a Honda, ainda seria uma surpresa. E o Rosberg, falta experiência. Você viu que ele perdeu tantas posições na largada. E o Webber, que é aquele piloto que é sempre uma incógnita, né? Ele, nas melhores situações de corrida, ele acaba cometendo erro. Luciano Burti, se me perguntasse, eu teria jogado minhas fichas no Raikkonen. Mas, mais uma vez ele ficou. O que você imagina daí? A impressão que deu, quebrou alguma coisa no carro. Ele perdeu o controle do carro e depois já na reta ele brigava com o volante. As imagens não mostram, mas eu acho que na verdade foi o Christian Klien que tocou no carro do Raikkonen. A suspensão deve ter quebrado, ou o pneu deve ter furado, e ele perdeu o controle na curva seguinte. Então, vendo o carro do Klien vindo para os boxes, acredito que foi ele quem tocou no carro do Raikkonen. É uma pena, porque a gente sabe que a McLaren tinha uma boa estratégia para a corrida, e sem dúvida o Raikkonen seria o principal piloto para brigar por posições melhores. É bem possível mesmo que tenha havido esse toque com o Klien, é bem possível. Não aparece o toque, mas também não aparece assim, mesmo com a câmera on-board, um tranco tão grande como se ele tivesse. Você está vendo aí a imagem agora? Num determinado momento ele briga a primeira vez com o volante e a partir daí ele já não tem mais o controle do carro e a corrida já vai terminando para o Raikkonen. Ele teve problemas no treino no Bahrein, largou em último, fez uma grande corrida, chegou em terceiro e agora fica logo na primeira volta. Aí o Alonso ganhou 4 posições e o Rosberg perdeu 3. Aí você tem o Fisichella igual, o Button igual, o Alonso ganhou 4 posições, o Mark Webber igual, e aí você acompanha. O que me estranha... Aqueles que vêm em ascensão e aqueles que vêm perdendo posições na corrida. O que me estranha é o Button ainda estar resistindo ao ataque do Alonso. Aqui, Reginaldo, o Ralf Schumacher ganhou 10 posições, o Felipe Massa ganhou 8 posições e o Rubinho 5. É porque o Ralf Schumacher saiu teoricamente de trás do Felipe Massa em 22º e está em 12º. O Massa saiu em 21º e está em 13º. O Rubinho saiu na 20ª posição e está na 15ª posição. E o Schumacher ganhou 4 posições apenas.
E o Coulthard tá andando a mesma balada dele. Schumacher anda 38,1, o Coulthard anda 38,4, o Massa anda 38,1 e o Rubinho anda 39,0. Se o Schumacher tem o mesmo peso do Felipe Massa, por exemplo, ele fez um treino excepcional para fazer o quarto tempo. Teoricamente deve estar mais leve. O Massa nem treinou, tem combustível para ir até o final. Olha só o Mark Webber como tenta ir para cima ali do Alonso, mas chegou a travar o dianteiro esquerdo e perdeu um pouco a tração na curva. Com isso respira um pouco o Alonso. E aí o Fisichella vai abrindo cada vez mais, 3,4 em relação ao Button. Virou 35,8. Agora o Fisichella contra 36,4 do Jason Button. Aí a diferença no visual dos dois. E aí você vai registrar a diferença no visual para o Alonso. E olha como o Webber vem para cima dele. E olha como tem motor indo embora aí. É o Rosberg, BMW. É o Williams, perdão, Williams Cosworth. É o hábito da Williams BMW da última temporada. Ele já saiu logo ali, rapidinho. Ele que fez a melhor volta, foi 7º colocado. Foi 3º tempo, impressionou mais ainda. Depois perdeu posições na largada. E agora abandona a corrida. Com isso o Schumacher vai para 9º. Felipe Massa para 12º. E Rubens Barrichello para a 14ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Apenas lembrando, Reginaldo, que esse é o motor mais potente da Fórmula 1. O Cosworth aí com 740, 745 cavalos. Às vezes a tropa é muito grande e eles se atrapalham nas patas. Na estimativa 745 é pelo menos 10, tem pelo menos 10 cavalos a mais do que o Ferrari e Honda, que estariam em segundo. E você vê que com a experiência toda da Cosworth, esse é o motor que deveria ser e tem sido o mais confiável, mas foi o primeiro que explodiu aí na temporada. E o Webber deve estar muito leve para se aproximar dessa forma do Alonso. Vamos ver quem para primeiro. O Alonso, teoricamente, não deve estar leve, a não ser que tenha tido problemas ou errado no treino, porque largou apenas na 7ª posição, enquanto o Fisichella, que deve estar leve. O serviço de espionagem do paddock diz que o Fisichella está leve, assim como o Jason Button. E teoricamente o Alonso não deve estar tão leve assim. Daí a oportunidade do Webber pressionar desta forma o Alonso. Rubens Barrichello perdeu a posição para o Speed. Galvão, Diga lá, Pedro Bassan. quanto ao peso do Alonso, houve duas versões ontem para que ele tenha ido tão mal no treino de classificação. Um problema elétrico e depois a versão final era de que houve um erro de cálculo da equipe na estratégia e ele teria saído pesado demais para o treino. Isso até explica ele tão mais lento assim do que o Webber agora, ou pressionado pelo Webber na corrida. Ele não precisaria repor todo o combustível gasto. Ele não pode repor mais do que aquilo que declarou. Ele não precisaria repor, mas já que se errar, ele estava pesado e fez apenas o 7º tempo, quanto mais para frente parar melhor. Porque quando começa a corrida, a briga é para parar o mais para frente possível. Por isso ele repôs 36,5 kg, mesma coisa do Fisichella e do Schumacher, aqueles que mais recolocaram combustível. Olha as nuvens como estão escuras ali. A possibilidade que existe de chuva. Nós temos 8 voltas completadas, num total de 56. Lembrando que são 56 voltas. Ficando de olho no Schumacher para ver que volta ele vai parar. Nesse momento ele tem a 9ª colocação. Está 7 centésimos atrás do Villeneuve. É duro passar o Villeneuve. Se tem coisa difícil na vida, é conseguir passar o Villeneuve. Tudo que o Schumacher não queria era se posicionar ali atrás do Villeneuve. Aí você vai ver por outra imagem o momento da explosão no motor do Rosberg. Dá a impressão que foi num momento de mudança de marcha. E ele tinha recebido a ordem para tentar passar o Montoya antes do pit stop. E aí quando tentou, o motor foi embora. Essa coisa de tentar passar, é melhor você tentar passar antes do pit stop. O piloto tem como dar mais pressão no carro ou menos pressão, não é isso, Boca? Galvão, o ideal é sempre conseguir ultrapassagem mais cedo. No caso ali do Rosberg, ele era mais rápido que o Montoya, então para fazer a estratégia funcionar ele tinha que
conseguir ultrapassagem. E é realmente melhor você pressionar o carro o quanto antes para conseguir, quem sabe, aí no final poder poupar. Quando eu estava dizendo pressão, está dizendo mais potência. Você, por exemplo... Mexer na mistura. Mexendo na mistura. Por exemplo, o Felipe Massa, depois que passou o Coulthard na última corrida e não tinha chance de chegar nos pontos, recebeu ordem de poupar o motor. Abaixa o giro, poupa o motor. Ele tem como ir para cima para tentar cumprir essa ordem de ultrapassagem. Talvez daí tenha vindo a quebra. Você tem uns 3 ou 4 mapas de motor diferentes que você pode escolher a posição. Quanto mais baixo o mapa, o número 1 é o giro mais alto. Então, no caso do Rosberg, ele devia ter o mapa justamente para ter mais potência. E talvez tenha sido um dos motivos da quebra do motor. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: você pega um garoto de 20 anos que vem na empolgação da estreia, badalado no mundo inteiro. Melhor volta, terceiro lugar. Ontem era o Deus aqui no autódromo. Aí o box diz para ele: passa. Ele eu vou meter o dedo nesse botão aqui. E quer ir embora. E aí ficou no caminho. 9 voltas completadas. Só para como você falou, a impressão, só para que fique bem claro, quando se fala em pressão aerodinâmica, há até uma polêmica muito grande neste momento, que a pressão é ajustada antes do carro sair. E não pode existir em partes aerodinâmicas móveis, isso já há muito tempo. Essa é uma coisa que não vem mudando nas regras, porque é uma questão de segurança. E há uma discussão muito grande no momento, porque baseado em imagens de televisão, equipes concorrentes estão garantindo que a Ferrari tinha um aerofólio flexível no Bahrein. Então está sendo feito um teste, a FIA já fez o teste, nada comprovado, mas está todo mundo de olho. Porque como é que se testa? Colocando-se um peso de 50 quilos em cima da asa traseira, já vai o Coulthard para o box. Não pode flexionar mais de 5 milímetros nessa flexão horizontal. E aí, lá vem o Schumacher abrindo o caminho, hein? Passou o Villeneuve. Schumacher passou o Villeneuve. Abriu o caminho, passou o Villeneuve. Pode melhorar a posição dele na corrida. Ele estava limitado ali pela velocidade do Villeneuve. Então ele estava andando mais baixo. Com menos velocidade que o Felipe Massa. E o Massa já estava no visual. Os dois já estavam até se aproximando ali. Mais problemas aí pro Coulthard, hein? O Coulthard da parada não era normal. Porque o Coulthard era daqueles que teria que estar com muito combustível, largando nas últimas 2 filas, porque já tinha trocado o motor e sabia que ia perder 10 posições. Então não era normal. Vamos tentar ouvir. Ali também, o que foi dito ali é que a marcha estava travada. O replay da ultrapassagem do Schumacher no Villeneuve. Aí vamos com 10 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Team GSM, mais tecnologia, mais cobertura, mais economia. O Klein vai mais uma vez para os boxes. Você está vendo aí o Schumacher, aí vê o Villeneuve, atrás do Villeneuve aparece o Ralf, atrás do Ralf aparece o Felipe Massa. O Schumacher é o 9º, o Ralf. O Villeneuve agora, perdão. Schumacher é o 8º, Villeneuve é o 9º, o Ralf é o 10º, o Felipe é o 11º. Aí você está vendo o Klein. O carro do Coulthard que estava ali foi recolhido para a garagem. O outro carro da RBR. E aí o Klein vai ser recolhido também. Ele que chegou com aquele problema logo na primeira volta, vai ser recolhido também para a garagem. E aí continua, como em todas essas primeiras voltas, a pressão do Mark Webber para cima do Fernando Alonso. 4.4, a vantagem do Fisichella para o Jason Button. Galvão. Espera um minutinho só, Bassan, para eu repetir aquela coincidência que eu tentava dizer na hora da largada. Na última temporada, o Fisichella ganhou a primeira corrida. E chegou-se a imaginar que ele seria o grande nome da Renault no ano passado. E aí o Alonso ganhou 3 corridas seguidas. Se transformou no grande nome da equipe e foi campeão. Esse ano o Alonso ganhou a primeira corrida. E agora o Fisichella larga na pole position. Se ele ganha essa corrida, ele que vinha com problema de cabeça, de falta de sorte, pode se animar de novo. Dizer, opa, por que não pode ser o contrário esse ano? Não posso ser eu. E o Fisichella volta a fazer a melhor volta, 1:35.488, vai voando baixo, Giancarlo Fisichella, abrindo 5 segundos para Jason Button. Diga, Bassan. Era sobre o que o Reginaldo falava, da pressão das equipes contra a Ferrari, devido à asa traseira.
Mas aqui na Malásia surgiu também uma outra reclamação quanto à asa dianteira. Segundo os adversários, as duas bordas da asa se dobram para dentro do carro, permitindo um melhor fluxo de ar e fazendo o carro grudar mais no chão. E isso está gerando novas reclamações. O Flávio Briatore falou muito contra isso aqui antes da corrida. É a velha história, o velho filme que a gente vê todos os anos na Fórmula 1. É a forma com que os gênios da tecnologia, da altíssima tecnologia da Fórmula 1, vão encontrando para tentar, segundo eles, não é andar fora do regulamento, mas adequar o regulamento ao melhor comportamento possível do carro, ou adequar o carro dentro das limitações do regulamento. Esse ano é o Briatore que reclama da Ferrari. Já vimos a Ferrari reclamando da equipe do Briatore. Isso acontece sempre. E na próxima semana, em função de tudo isso, já está marcada uma reunião do grupo técnico da FIA para analisar todos esses problemas. Quer dizer, reunião do grupo técnico da FIA e com os responsáveis técnicos de cada time. É desse constante trabalho dos engenheiros buscando uma forma de aumentar a aderência dos carros, é daí que surgiu, por exemplo, a famosa mini saia, que era uma forma que só em velocidade, só em alta velocidade, os carros baixavam o suficiente e a mini saia lateral provocava um túnel embaixo, na parte baixa do carro, fazendo o ar passar mais rapidamente e abaixava realmente o carro. A mini saia acabou sendo proibida depois disso. Você está vendo aí como o Schumacher já aperta o Trulli? E como era o Villeneuve que estava limitando o tempo do Schumacher, on board do carro do Schumacher, fechou a porta do Trulli, mesmo assim lá vai o Schumi, lá vai o Schumacher, lá vai o Schumacher, lá vai o Schumacher, e assume com isso a 7ª posição. Tanto era o Villeneuve que estava limitando a velocidade do Schumacher, que o Felipe Massa vinha andando sempre mais rápido do que o Schumacher. E agora o Schumacher fez a última volta em 37,6. O mesmo tempo do Felipe Massa. Anterior ele tinha sido 3 décimos mais rápido. O Rubens Barrichello segue na 13ª posição, andando sempre na casa de 1,38. 1,38,1. Vai andando sempre na casa de 1,38 e permanece ali atrás do Speed. E aí você vai rever a ultrapassagem do Schumacher em cima do Trulli. O Trulli ameaçou fechar a porta. Ele botou as rodas ali por cima da zebra e vai abrindo o caminho o Schumi. O Ralf Schumacher foi para os boxes e o Felipe Massa ocupa a 10ª posição. Não vai ser mais limitado pela velocidade do Ralf. Vamos ver como é que ele vai fazer para passar o Villeneuve. A equipe Williams aqui à frente está pronta para o Mark Webber. Deve ser o primeiro dos ponteiros a parar. Já foi. Aí volta de número 14, confirmando a informação do nosso serviço de espionagem no paddock. 14 voltas e o Mark Webber está no box. E essa coisa de informação é uma coisa muito séria. Eu conversava com o Felipe Massa antes da corrida e perguntei esse calor todo, o que você bebe durante a corrida? E ele dizia, água com sais minerais. Eu disse, na verdade eu diria para você, chá com sais minerais, porque com 3 voltas a água está quente que parece um chá. Mas na verdade é água com sais minerais. Quanto? Um pouco mais de 1 litro. Aí eu disse, já que estamos falando em litro, quilo, com tanque cheio, com quantos quilos sai a Ferrari? É lógico que ele não pode dizer, né? Segredo de estado absoluto. Olhou e disse, você não vai falar. Ele disse, não, mas vamos continuar amigo, né? Então tá bom, tudo bem, não tem problema. Aí é sempre a busca de você tentar arrumar em que volta para esse carro, em que volta para aquele. E confirmando o que você estava imaginando, Reginaldo. O Mark Webber era o mais leve de todos. Ele teria que parar antes, realmente, como aconteceu. Agora não sei quantas voltas em relação ao Alonso, Fisichella, isso que a gente vai ver. Porque nesse momento as duas Renault ficam aí no páreo para lutar até diretamente mais tarde, porque o Fisichella deve estar mais leve do que o Alonso. Faço também essa aposta que o Fisichella para antes do Alonso. E você, Burti? Desempenho apresentado também, eu tenho quase certeza que o Fisichella deve parar em breve. Para fazer 2 paradas normal, seria mais ou menos pela volta 18 ou 19, enquanto o Alonso deve sem dúvida para mais tarde. Aí você vê como deu uma pisada ali fora o Monteiro da MF1.
Ele que largou ali na 18ª posição. E olha a pressão aí, a briga, ó. Do Villeneuve com o Trulli. Isso é briga boa, hein? Isso é briga boa pro Felipe pra aproveitar e se aproximar dos dois ali. Villeneuve faz a ultrapassagem em cima do Trulli. Vai para a 8ª posição, Villeneuve. É o carro da BMW mostrando o serviço. BMW Sauber. Aliás, o Peter Sauber está aqui no autódromo. Ele veio a essa corrida. Ele que, quando perguntamos a ele no ano passado, e agora, o que você vai fazer? Ele disse, vou esquiar, vou viver, vou pensar, tomar meus vinhos e fumar meus charutos. Era o que ele dizia. Você vê na E aí ele apareceu, só para terminar, Reginaldo, porque a equipe dele durante muitos anos foi patrocinada por uma empresa daqui que patrocina o Grande Prêmio. Então ele fez questão de... que continua patrocinando a equipe. Continua patrocinando a equipe e ele fez questão de vir aqui até a Malásia. Vou dizer que da grande rivalidade, olha, mais um motor que vai já já, hein? É, tá fumando ali. Tá avisando. E agora, olha só, hein? Outro motor da Williams pode ir, hein? Mas Tá eu ia dizer avisando ali o motor da do grande Mark Webber. rivalidade, já foi. A grande rivalidade da Williams, que você via aí parando o segundo carro com problema de quebra nessa corrida, rivalidade com a BMW, que se deu melhora a Williams no Bahrein, mas aqui a BMW está dando um show. O Heidfeld está em quinto e o Villeneuve fazendo uma grande corrida, está em sétimo. Olha o Nico. Aí você tá vendo o Nico Rosberg e o Felipe Massa passando o Trulli. Felipe Massa passando o Trulli. Vai para a 8ª posição. Largou na 21ª posição e entra agora na zona de pontuação. Aí você tá vendo o Mark Webber fora. Renault tá pronta, deve ser pro Fisichella. Ele tá numa volta rápida de novo. Ele já abriu 7 segundos, pontuou para Jenson Button, que é o segundo, Alonso é o terceiro, Montoya é o quarto, Heidfeld é o quinto, Schumacher é o sexto, Villeneuve é o sétimo, Felipe Massa é o oitavo, Trulli é o nono, Speed é o 10º, Barrichello é o 11º. Tudo isso com 16 voltas completadas. Vamos ver se dá certo o pit stop pro Fisichella, né? Esse é aquele em que tudo dá errado para ele. Vamos lá, vamos torcer para que dê certo. Além de tudo, ele é muito gente boa. Vamos lá, 8 segundos de qualquer coisa. Passou. Segunda perna tem que ser mais comprida, tá certo. Parou com 17 voltas. São 56, a segunda perna tem que ser mais longa. Por isso ele coloca bastante combustível. Vai passando o Alonso, depois vai passando ali o Montoya e vai voltando o Fisichella. Então nesse momento o Button é o primeiro, o Alonso é o segundo, o Montoya é o terceiro, o Fisichella é o quarto. Voltou na frente do Heidfeld, que é o quinto colocado. O Schumacher permanece em sexto, o Villeneuve em sétimo, o Felipe Massa em oitavo. E o Barrichello na 11ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Tá bom. Confesso que essa aí não deu pra... Será que o Luciano conseguiu pegar aqui? Porque a gente tava com um retorno mais alto que o sistema do rádio. Deu pra ouvir, Burto, o que ele tava falando? O que ele estava falando? Bem interessante. O engenheiro disse que ele tem que andar muito, muito rápido se quiser ficar à frente do Alonso, o que significa que o Alonso está apenas para uma parada. Então o Fisichella vai ter que andar agora muito forte para conseguir superar o Alonso nessa tática de corrida. Uma parada ou uma primeira parada bem longa, né? Lembrando que ele fez a 7ª posição. O Pedro Bassan dizia que houve um erro, que eles estariam com combustível demais, que está bem claro que o Alonso está com combustível demais, mas ele já anda rápido, ele está virando a 1:37.00, pneus ainda meio frio, Fisichella deu uma escapadinha. E aí vamos dar essa voltinha com ele e você fala já, Bassan. Olha só, segunda marcha, aceleração total. Beliscou ali os 19 mil giros. Quinta marcha, sobe sexta, joga sétima. Tira para passar, 7ª marcha. Faz a ultrapassagem, abre caminho. Agora vai buscar o freio e marcha para baixo. Até agora aceleração total. Pé no freio, quarta, terceira, segunda. Segunda marcha, curva no final da reta, beliscou. Acelerou com cuidado ali, volta a buscar aceleração. Fez a ultrapassagem, abriu o caminho.
Nesse momento é o terceiro colocado, na teoria o líder da prova, mas vamos ter que ver quando vai parar o Alonso, que nesse momento vem na segunda posição. Aí a equipe desse piloto que você está vendo aí, Jenson Button, que neste momento é o líder, 14,6 à frente do Alonso. Você viu lá o engenheiro com o binóculo, eles ficam de binóculo, de olho na outra equipe, ver se tem movimentação na garagem, ver se eles estão saindo, se estão se preparando para sair para reabastecer. É o maior barato você curtir aqui de perto, olhando tudo que está acontecendo. Diga lá, Bassan. Sobre a parada do Raikkonen, o abandono do Raikkonen, a McLaren confirma as suspeitas, né? A imagem não mostrou bem, mas o Christian Klien realmente tocou no carro do Kimi Raikkonen e acabou quebrando uma suspensão, e por isso ele saiu desgovernado daquela maneira. Olha o Button no box. Jenson Button, líder da prova, vem para o box. Também estava claro que estava entre os mais leves, lógico. Fisichella, Jenson Button e Mark Webber. Como o Rosberg também estava leve, mas não deu tempo dele parar, que quebrou o motor. O motor Cosworth, o carro dele foi embora, assim como foi também do Mark Webber. Button vai voltando. Olha o Alonso passando. Ali já era o Fisichella passando, o Alonso já tinha passado. E você vê como voltou ali o Montoya. Nesse momento, Alonso é o primeiro, Fisichella é o segundo, Montoya é o terceiro. E Jenson Button volta na quarta posição. Logo ali atrás você vê o carro do Heidfeld. E já aparece o Schumacher ali, que é o sexto colocado. Tem um carro com uma volta a menos, depois aparece o Schumacher na sexta posição. Felipe Massa é o oitavo. Schumacher está virando um 36,3. Felipe Massa um 37,1. Barrichello é o 11º, está virando um 37,9. Estão fora da prova o Mark Webber, o Rosberg, o Raikkonen, o Coulthard e o Klien. São 5 os carros fora da prova, 17 permanecendo na pista. 33 graus a temperatura, 37 a temperatura da pista. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. E aí você tá vendo a briga, hein? Bonita ali. Jenson Button pra cima do Montoya. Briga bonita, que vale a terceira posição. E o Montoya, quando diz, fiquem de olho na McLaren. Parecia claro que a McLaren estava pesada, que não iria parar tão cedo. O Montoya, repito, no Grande Prêmio do Bahrein, ele ia para uma parada só. Tinha largado em quinto e ia para uma parada só. É que ele foi punido. Perdeu 2 voltas de reabastecimento, no reabastecimento prévio antes da corrida. Isso fez com que ele não conseguisse fazer uma parada só. E ele está pesado de novo. E vai nesse momento aí sustentando a terceira posição. Com pressão do Jenson Button, mas sustentando a terceira posição. O quinto é Heidfeld, o sexto é Schumacher, Villeneuve é o sétimo, o oitavo é Massa. Schumacher é o sexto, largou em 14º, o Massa é o oitavo, largou em 21º. Rubens Barrichello vem na 11ª posição, Trulli foi pro box. Com isso o Rubinho vai ganhar uma posição, vai pra 10ª posição o Rubens Barrichello. Aí, ó. Vamos lá, saudade do Rubinho. Quem tá na frente dele é o Scott Speed, piloto da STR, a equipe número 2 da RBR. O carro que está ali na frente corre com um motor V10 com limitações, como nós explicamos na última corrida, porque as equipes tinham liberado isso para a Minardi pela falta de dinheiro da Minardi para se adaptar ao novo motor V8. E depois a Minardi foi comprada pela RBR, que criou a STR, que é a equipe número 2. Vai chover, hein? Vai chover, hein? E as equipes protestaram porque, peraí, a Minardi não tinha dinheiro, mas eles têm muito. Olha só, bota a mão para fora e vê se está chovendo. Existia possibilidade de chuva, vamos ver. Vamos ver se confirma isso.
Olha o Montoya abrindo o caminho ali, atrás dele o Jason Button. Já já nós vamos aí. São 35 voltas para o final, 21 voltas completadas no total de 56. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Vectra, muito além. Vamos ver o tempo do Alonso. O Alonso está virando um 36,2. O Fisichella está virando um 36,3. Olha, lembra que o engenheiro do Fisichella disse que ele vai ter que andar muito se quiser ficar na frente do Alonso. Se chegar a 28 voltas, está indo com uma parada só. O Alonso está armando o bote para ganhar a segunda corrida seguida. Virando 36,2, Fisichella 36,3. Nesse momento, o Alonso está muito mais leve que o Fisichella. O Fisichella acabou de botar combustível para uma perna longa, para sua segunda perna longa. E o Alonso já gastou combustível demais. Virou 35,9 agora. Melhor volta dele na corrida. Isso quer dizer que ele está apertando, está perto de parar. Vai para as voltas rápidas. O Montoya é o terceiro, está virando um 36,8. O Jason Button em quarto, virando um 36,9. O Heidfeld em quinto, virando um 36,7. O Schumacher em sexto, virando um 36,6. Essa última volta que eles acabaram de completar. Vamos ver o Villeneuve na sétima posição, virando um 37,5. E Felipe Massa faz a melhor volta dele na prova, um 37,0. Vamos esperar o Rubinho passar. Foram dois carros direto pro box ali, ó. O Ralf já vem pela segunda vez. Ralf já vem pela segunda vez, o Speed. Com isso o Barrichello é o nono colocado. Agora passou o Rubinho, 1,38,4. Vem no ritmo mais lento o Barrichello. Eu faço questão de repetir o que o Rubens Barrichello disse ontem, ao vivo no final do treino. Já tinha dito ao Reginaldo e a mim, pessoalmente, antes do Bahrein. E disse ontem ao Pedro Bassan, depois do treino, que se você não viu o treino ontem, está vendo a corrida hoje. Foi preciso muita coragem dele para dizer isso. Ele tirando qualquer responsabilidade do carro e assumindo a responsabilidade. Numa declaração corajosa que mostra a maturidade de quem tem confiança. E sabe que vai ter que enfrentar o problema. Ele explicava que a Ferrari tem um controle de tração diferente da Honda. Durante anos ele podia dar uma pancada no freio e enfiar o pé de uma vez no acelerador. No Honda ele tem que acelerar de forma gradativa. Nos testes de inverno a pista estava mais fria, ele sentia menos isso. Com o calor dessas últimas corridas, sentiu demais. Antes, eu preciso me adaptar. Assumiu a responsabilidade. Você está vendo o Montoya no box. E o Schumacher também foi pro box. Schumacher também foi pro box. Olha o Schumacher aí. Declaração corajosa, como quem pedindo um tempo. Ó, vou voltar a andar muito rápido, mas me dá um tempinho aí. Gostei dele ter falado isso. Queria que ele estivesse andando mais rápido, mas gostei de ter falado isso. Villeneuve no box. Alonso não parou, Fisichella já fez uma parada. Jason Button já fez uma parada. O Montoya acabou de parar. O Heidfeld ainda não parou, com isso vai para a quarta posição. Schumacher acabou de parar. O Massa não parou. O Villeneuve já parou. E o Rubens Barrichello agora tinha virado 38,1. Virou agora 37,3. Está perto de parar. Carro mais leve vai andando mais rápido, mais forte. Rubens Barrichello, que vem aí agora na oitava posição. Schumacher botou bastante gasolina, 11,4 segundos, mas ele, para fazer uma parada só, ele teria que ter aguentado na pista pelo menos mais 5 voltas. Ele parou na 23ª, ele teria que ter aguentado até a 28ª. Aí fica difícil ele não voltar para o box. Mas de qualquer forma botou bastante gasolina para fazer uma perna longa agora, por exigência da estratégia desenhada sempre pelo Ross Brown. Ele teria que fazer 33 voltas numa segunda perna. Olha como passa rápido para entrar no box, você viu lá atrás? Deixando de fazer a curva de entrada aqui para a reta. Era o Heidfeld que passava ali rápido para ir para os boxes. Estava na quarta posição. Olha, aconteceu algum problema com o Montoya. A McLaren está pronta aqui de novo. Ou está esperando para ver se vai ter que trabalhar. O Montoya parou, reabasteceu, trocou os pneus. E a equipe permanece prontinha aqui no pit. Now is your time, Rubens. Now is your time. Make the most of it.
Aí você tem 32 voltas para o final. Aí o Barrichello está dizendo para ele que agora é sua vez, ou seja, as voltas antes da parada. É agora que ele tem que andar. É aí que faz a diferença. Então tire o proveito disso. Aí o Montoya vai acelerando. Quinta marcha. Aceleração total. Vai no freio, traz para a quarta. Belisca no acelerador. Quarta marcha, agora marcha para cima. Motor cheio, quinta. Sexta. Trouxe para a terceira, para a segunda, faz a curva de primeira. Para tentar a ultrapassagem. Neste momento, o Alonso é o primeiro, o Fisichella é o segundo. E daqui a pouco vai voar ali o retrovisor esquerdo. Interessante que a gente observou isso em outros carros no treino de ontem. A impressão que a turbulência desse lado esquerdo do carro é muito maior em alguns setores da pista. Alonso vem por aí. Ele está na volta de número 26. Se parar na volta de número 26, ele vai ter que fazer uma segunda perna de 30 voltas. Será que dá? Olha, a ideia para fazer uma parada só é na 29. Vamos ver se o Massa vai cravar a volta 29 para parar. Se o Rubinho vai cravar a volta 29 para parar. Vai o Alonso para 26. Lá vai o Alonso de 25 para 26 voltas. Mas talvez ele corra o risco aí de fazer uma tentativa. Mas vai ter que colocar... O Burt vai ter que botar gasolina até transbordar. Vai ter que colocar muita gasolina. Realmente o ideal seria ter a volta 28 ou 29, como você disse. Mas aparentemente, pelo que o engenheiro falou, é possível que eles tentem uma parada assim. Não, botou 7.3, botou 58 litros para 15 voltas. Botou perna curta para andar forte agora, para fazer uma outra parada também curta, dividindo em duas. Pode ter sido previamente determinada essa estratégia, mas pode ter sido uma mudança também em função da corrida. Dá mais a impressão que é isso, é porque ele teria as outras duas pernas não tão pesado no início para andar rápido o tempo inteiro. 30 voltas para o final. Aí você vê como vai saindo da pista o Liuzzi, Vitor Antônio Liuzzi, da STR Globo. A gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Vamos lá, posicionando. Alonso é o primeiro, Fisichella é o segundo, quer dizer, o Alonso era o primeiro, parou ali. Jason Button, Felipe Massa, Montoya, Heidfeld, Schumacher, Barrichello, Villeneuve e Trulli. O Felipe Massa vem fazendo o papel dele certinho, andando forte para fazer uma parada só. Vamos ver se ele vai ter a felicidade de aproveitar bem o segundo set de pneus, depois dessa parada que deve ser definitiva. Agora quem parar daqui para frente é definitivo, porque eles estão na volta de número 28. Olha a dificuldade de se andar lá atrás. Só nos 10 últimos minutos de corrida, o Yuji Ide, o japonês que é estreante na Fórmula 1, ele levou 3 vezes bandeira azul dos fiscais. Rubens Barrichello virou um 37,5. Felipe Massa virou um 36,1. Fisichella virou mesmo 36,1. Jason Button virou 36,2. O Alonso não conta, porque quando aparece 1,56, 1,58 é a volta de retorno dos boxes. Então Felipe Massa em quarto virou um 36,8. O Montoya em quinto virou um 36,3. O Heidfeld em sexto virou um 36,6. O Schumacher em sétimo virou um 37,1. E o Barrichello em oitavo virou um 37,4. E você está vendo ali o Rubinho e o Villeneuve atrás dele. Aí é o Sato com o Liuzzi. Ali o Sato com o Liuzzi. Também já havia levado bandeira azul. Aí o Liuzzi passou, o Sato foi para recuperação. Na entrada da reta ele atrapalhou os dois. Aí, ó, só. Agora tomou. Não, tomou e foi lá fora, né? Ali, aquilo ali é uma briga feia, viu? É uma... Olha aí o erro anterior. Isso aí é uma boa demonstração de como não se deve dirigir um carro de Fórmula 1. Deixando espaço aqui para
para passar facilmente aqui. Pra Honda passar por ali. Fisichella segue na ponta, Jenson Button é o segundo. De repente o Rubinho viu um buraco aberto ali que não esperava, né? Reginaldo, a briga é caseira. O Fisichella leva aí 15,7 de vantagem para Alonso, que acaba de fazer a volta mais rápida. 1:35,010. Tá voando o Alonso. O Fisichella leva 15,7. Teoricamente os dois têm que fazer uma parada. A parada do Alonso mais rápida que a do Fisichella. Aí você está vendo o carro do Schumacher. O movimento ali da suspensão. E eles estão querendo mostrar as asas, né? Querendo mostrar as asas. Já que está todo mundo protestando das asas dianteira e traseira da Ferrari. Parece que já tem protesto oficial. Agora já é oficial, assinado por 8 equipes. Logicamente só não assinaram a própria Ferrari, a RBR que corre com o motor Ferrari e a STR que é a Da RBR2. A turma da casa não assinou. Agora já é oficial. Então a televisão mostrou ali movimento de asa traseira, movimento de asa dianteira. Vai dar uma confusão isso. Logo a gente se vê por aqui. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. 29 voltas completadas. Voltando ao assunto Ferrari, Galvão, na verdade isso acontece por quê? Porque durante toda a fase de testes, em nenhum momento a Ferrari foi um grande carro. E aí veio para o Grande Prêmio do Bahrein e o próprio Schumacher disse que era muito melhor do que ele próprio esperava. Olha o Massa no box. Felipe Massa nos boxes, volta 29. É o que o Rubinho deve acontecer já já. Fazendo a parada dele para uma parada só. Ô, gente, capricha aí, hein? Saiu 10 segundos, ponto 2. Já vem Rubens Barrichello, os dois vêm aproveitando bem a corrida. Massa quando parou na quarta posição. Aí voltando ali agora. Atrás do carro da STR. Rubens Barrichello tá na oitava posição. Ele vinha aí 19 segundos atrás do Felipe Massa. Dá para aproveitar essa posição do Felipe Massa. Subir para a sétima posição. O Schumacher que parou depois que voltou está na sétima posição. Vamos ver quando eles... o reposicionamento. O Schumacher vai ter mais uma parada. O Felipe Massa não para mais. O Rubinho ainda não parou. Bom, deu certo até agora o plano do Massa, né? Ele sabia que pela gasolina ele seria possível fazer uma parada só. A dúvida era pelos pneus, mas ele não tinha muita dúvida depois do treino, não. Porque ele treinou com um pneu só, com o mesmo pneu. Olha aí, mesmo a travada. Carro pesadíssimo agora. Gasta um pouco mais, mas o carro está pesado. E quando tinha conseguido dar 25 voltas. Então, de 25 para 29, ele achou que era possível e foi mesmo. Estamos na volta de número 30. Está com cautela e contando com a sorte. Me lembro que antes da última corrida eu dizia assim: mais sorte que juízo, que é para quem larga na primeira fila. E dessa vez disse: olha, mais juízo do que sorte. Ele respondeu: não, muito juízo e muita sorte. É preciso as duas coisas, né, Burt? Aproveita, já fala do rádio do Fisichella também. Então, a equipe está colocando uma certa pressão no Fisichella, porque mesmo o Alonso estando 15 segundos atrás, eles estão dizendo que ele tem que andar mais rápido, porque senão o Alonso vai buscar ele, porque no momento o Alonso é 7 décimos mais rápido por volta. Fisichella virou um 35,8. O Alonso virou um 35,4, que deu 4 décimos nessa última volta. O Fisichella é o primeiro. Parou uma vez. Jenson Button é o segundo. Parou uma vez. Todos eles pararam uma vez. Só o Barrichello que ainda não parou. Impressionante o aproveitamento do Rubens Barrichello. Jenson Button é o segundo, 9 segundos e meio atrás do Fisichella. O Alonso é o terceiro, 5 segundos atrás do Jenson Button. Montoya é o quarto, longe, 21,6 atrás do Alonso. Heidfeld é o quinto, 4,1 atrás do Montoya.
Schumacher é o sexto, 6.0, atrás do Heidfeld. Barrichello é o sétimo, 5.5, atrás do Schumacher. Felipe Massa é o oitavo, 4.2, atrás de Barrichello. Villeneuve é o nono, 4.3, atrás do Felipe Massa. E o Trulli é o décimo, 5.0, atrás do Villeneuve. Desses 10, apenas Barrichello não parou. Tá virando um 37.2. Bom, como então fica claro que o carro do Rubinho ou tem um tanque um pouco maior ou economiza mais. Com os V8, com o motor V8, o consumo é bem parecido entre todas as marcas. Olha o Rubinho no box agora, volta 32 ele vai completar. Aí Rubinho pro box, já. Pra quem se lembra, teve o caso da Honda, que chamava BR, que tinha 2 tanques, né? E perdeu classificação em várias corridas. 12.5, tempo de parada de Rubinho. Isso era antes do Gil Ferran entrar lá. Vai daí pro final. ...31 voltas completadas. Completada está a definição da prova. O Fisichella virou agora um 35.7. Vamos ver o Alonso, hein? O engenheiro dele está botando pressão nele. Jenson Button virou um 35.8. O Alonso virou um 35.6. Por enquanto o Alonso está muito mais para buscar o Jenson Button do que para buscar o Fisichella. E aí o Massa. Tentando abrir caminho. Reclamou ali. Era um dos 2 carros da equipe Suzuki. Que estava tomando volta ali, ele estava perdendo tempo e estava reclamando. Olha lá o Button em relação ao Alonso, ó, as parciais, ó. Aliás, as voltas anteriores. As últimas 3 voltas. Restando 24 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. Aí você tem a classificação Fisichella, Button, Alonso, Montoya, Heidfeld, Schumacher, Massa e Villeneuve. O Rubinho caiu para a 11ª posição porque fez a parada dele, mas não para mais até o final. Ele e Felipe Massa, teoricamente, não param mais até o final. Fisichella virou 35.5. Vamos ficar de olho no Fisichella e no Alonso. O Alonso vai chegar no Button já. Mas quero lembrar que tem o problema de chegar no Button. Tem 4 segundos e 3, tem que tirar, tem que passar. O Button vai parar antes do Alonso, depois o Alonso para de novo. O Button já sentiu a pressão, agora ele faz a melhor volta dele na corrida. 1:35.652. 1:35.5 para o Fisichella, 1:35.6 para o Jenson Button, 1:35.7 para o Alonso. Dos 3 ele foi o mais lento, o Alonso. O Montoya na 4ª posição, vai demorar para passar, já vamos ver o tempo de volta do Montoya, que é o 4º colocado. Passa 1:35.8 o Montoya. Grande corrida vem fazendo o Heidfeld, passa agora em 5º, 1:36.2. Vai passar o 6º colocado, que é o Schumacher. Faz 1:36.2 também. E vai passar o Felipe Massa, que é o 7º colocado, mas ele vem 11 segundos atrás do Schumacher. E faz 1:36.9. Reginaldo, o Massa largando em 21º, o Schumacher largando em 14º. Felipe está 11 segundos e 6 atrás do Schumacher. Schumacher tem que fazer uma parada, teoricamente, né? E teoricamente Felipe Massa não. Quer dizer, pode chegar até na frente do Schumacher. Não, o Massa certamente não vai ter que parar, a não ser que tenha um problema mecânico. E o Schumacher vai ter que parar, parou na volta 23, ele vai ter que fazer mais uma parada aí. Então a chance do Felipe chegar na frente do Schumacher é muito grande. E dos 3 primeiros, Fisichella, Button e Alonso, o Button deve ser o próximo a parar, sem dúvida nenhuma, porque o Fisichella parou na 17, o Button na 19, mas o Fisichella pôs muita gasolina. Aí a equipe falando com o Alonso. Quando eu digo o Fisichella pôs muita gasolina, é 11.1 e o Button foi 7.9. Os 3 primeiros completaram a volta de número 34. Fisichella 35.8, Button 35.8. Agora o Alonso foi mais rápido, 35.4.
Vai começar a botar pressão agora. O Alonso cai para 4 segundos atrás do Jenson Button. Já passou o Montoya, que é o quarto. Vai passar o Heidfeld, que é o quinto. Já passou o Heidfeld, que é o quinto. Schumacher vem 7 segundos atrás dele. Schumacher faz a melhor volta dele na prova. Essa hora que o alemão costuma acelerar. 1:35.9. Travadinha ali no pneu do Fisichella. Felipe Massa 1:36.9. Tá pesado Felipe Massa. E o Villeneuve vem 3,6 atrás dele, virando 1:37.0. Depois o Trulli, que é o nono. O Ralf, que é o 10º. Vamos ver o Rubinho passar em 11º. O próximo a passar na reta vai ser Rubens Barrichello. Enquanto você está vendo aí a imagem do Montoya. E o Rubinho passou virando 1:36.7. Passou virando bem o Rubinho. Para quem botou bastante combustível agora. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Você vê aí, o tráfego tá pesado pro Fisichella, ele tem que se livrar. Mas eram carros bem lentos. Complicado, ele tem que tomar cuidado com esses carros mais lentos. Mas abriu bem caminho. Vai perder um tempinho ali. O Fisichella deve parar na volta 45 e o Alonso na 41. O Alonso está bem mais leve. 45 daqui 10 voltas, restando 21 voltas para o final. É o grande prêmio da Malásia nesta madrugada de sábado para domingo. Está apenas começando a temporada que promete muito. Lá vai o físico. Vamos ver agora essas últimas voltas. 35.9 para o Fisichella, 35.6 para o Jenson Button, 35.4 para o Alonso. A diferença caiu 1/10, de 4 para 3,9. E o Fisichella foi o mais lento dos três, porque perdeu tempo na ultrapassagem ali. Lembrando que os outros vão ter que passar por esse mesmo tráfego. Assim acontecem as coisas. 21 volta para o final. Aí você vai ver no Jenson Button. Vai acelerando e fazendo uma bela corrida. 3,902 na frente de Fernando Alonso. Schumacher está virando rápido. Schumacher está virando um 35,6. O Heidfeld se cuide. Lá vai o Schumi para cima do Heidfeld. Vai brigar pela quinta posição. Barrichello vai sofrer uma pena de 10 segundos, uma punição por exceder a velocidade na entrada do pit lane. Mas era só o que faltava, uma corrida perfeita até agora. Lembrando que a velocidade é de 100 km por hora. Que é o limite de velocidade dentro da rua dos boxes, digamos assim, quando a gente sempre se refere ao pit lane. Aí de novo on-board com o Montoya. Rasgando a reta aqui em Sepang, na Malásia. Chegou ali a 7ª marcha e trouxe para a segunda. Olha aí. 10 segundos de punição para o carro número 11. Por passar o limite de velocidade no pit lane. O carro número 11 é o carro do Rubinho. 10 segundos. Stop and go. Stop and go, para e vai. Mas aí, normalmente essa punição, ela vem com o drive-thru, que é você passar. Aí tá dizendo que para e vai. Aí você vai confirmando aí a classificação. Vamos ver o Rubinho para cumprir aí a punição. E a parada é lá no final. Enquanto isso aí o Idi da Super Aguri vai parando. E agora a parada não é no final não, a parada agora é na posição dele. Ninguém pode mexer no carro. Para, fica 10 segundos. E vai embora. E os pontos que estavam chegando vão se complicando. 37 voltas completadas, restando 19. Vai voltando para a pista Rubens Barrichello. Globo, a gente se vê por aqui. TIM GSM, mais tecnologia, mais cobertura, mais economia.
E aí, Burt, deu pra ver o que eles falaram com o Jenson Button? Não, apenas a equipe confirmando que ele tá tudo tranquilo, mas eu não entendi se ele já tá chamando o Button pro box para fazer o seu pit stop ou não. Então ele só disse que a gente tá como planejado, foi apenas o que ele informou. Acho que tudo planejado, é o momento agora dele fazer voltas rápidas. E ele conseguiu. Aquela coisa do tráfego, veja só, volta a ser de 4 segundos a diferença do Jenson Button pro Alonso. Ele tá, a isso que o engenheiro se referia. Tá tudo dentro do normal, corre tudo bem. E 10 segundos a vantagem do Fisichella pro Jenson Button. A Renault está pronta e a previsão seria para o Alonso na volta 41. Quer dizer, se ele estiver parando na volta 38, e aí? Realmente antecipando a parada. A Honda está pronta também para receber o Jenson Button. O Fisichella está aí. E o Fisichella, então tem mais problema ainda a Renault, porque ele deveria parar na volta 45. Depende dessa coisa sempre. Essa coisa sempre do que está na parada, depende do que restava de combustível no carro. E essa alteração, a alteração de estratégia. Está se sentindo bem a equipe para fazer a mudança agora do Fisichella e daí vai até o final. E sim, pode ser uma mudança agora durante a corrida, porque ele tinha posto 11.1, era muita gasolina. Aí vai o Jenson Button. 8 segundos de combustível. São as paradas definitivas para os primeiros colocados. Aí você vê o Montoya passando. Assumindo ali a posição, o Montoya fez a melhor volta dele agora, um 35.705, está perto de parar o Montoya. Então vai acelerando firme. Alonso é o primeiro, Fisichella é o segundo, voltando, o Montoya voltou ali. Mas o Montoya passou o Jenson Button, você viu? Jenson Button cai para a quarta posição. Aí depois vem a turma de quinta a oitava posições. Vai parar daqui a 4 voltas. 5 voltas? Fiquei em dúvida se tinha entendido 4 more laps ou 5 more laps. Aí o Alonso que vai parar daqui a pouco. Então ele dizia o Heidfeld vem na quinta posição. 4 segundos e 7 na frente do Schumacher, que é o sexto. Que vem 15,8 na frente de Felipe Massa na sétima posição. Olha, quer ver uma imagem? Eu disse agora há pouco. Quando ele vinha rasgando a reta, eu disse assim, vai rasgando a reta, sétima marcha, e se bobear vai perder o retrovisor esquerdo que tanto balançava. Olha a imagem aí, já não tem mais. Já voou. Já voou o retrovisor esquerdo do Montoya. E o Reginaldo lembrou bem que mais de um carro apresentou esse problema. Sempre do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Burt, nesse momento o Alonso leva aí. Vou esperar mais uma volta, hein? Leva 7,8 de vantagem pro Fisichella. Fisichella não para mais, ele tem que parar só se fizer mágica, né? É verdade. O Fisichella está numa situação muito boa para vencer a prova. Essa diferença em relação ao Alonso é tranquila para ele poder, quando o Alonso parar, ele poder estar na frente. E a briga interessante vai ser entre o Alonso e o Button. Essa sim a gente vai ter que esperar para ver o que acontece, porque tem 23 segundos e meio, que é mais ou menos o tempo que leva para fazer o pit stop. Então vai ser uma briga apertada. Aí mais um, olha, o retrovisor esquerdo balançando aí. Exato, esse também daqui a pouco vai embora. A situação do Fisichella é cômoda nesse momento. Vamos ficar de olho na briga pela segunda posição do Alonso e do Jenson Button, porque o Montoya nesse momento é o terceiro, mas vai ter que parar. Eu quero ficar de olho em relação aqui ao Schumacher e ao Felipe Massa. Se tudo continuar normal, o Massa chega na frente do Schumacher, a não ser que venha aquela velha ordem da Ferrari, né? Vamos ver como é que as coisas se estabelecem logo de cara. O Schumacher está abrindo do Massa, que está mais pesado, mas a diferença é 16,1, não o suficiente para ele permanecer à frente. Vamos ver as voltas que ele vai fazer antes de parar. Agora, também a ordem pode vir por aí. Ô, Massa, dá um tempinho aí, deixa ele abrir uns 24 segundos aqui, que aí ele volta na frente. Agora há pouco deu, mesmo numa imagem de fora, e não nessa onboard do cockpit,
deu para ver que os dois carros da Renault têm o retrovisor do lado esquerdo balançando. Nesse momento o Schumacher está virando 36,8, o Felipe Massa virou 36,7. 16 segundos a diferença entre os dois. Schumacher tem que fazer uma parada, o Felipe Massa não. Rubens Barrichello é o 12º colocado porque tomou aquela punição. Ele vem 7 segundos e 2 atrás do Speed. Tudo aquilo que ele remou, desde que ele passou o Speed lá para trás no começo da corrida, ele acabou perdendo com a punição. Não são os 10 segundos parados, é o tempo de desaceleração para entrar nos boxes, os 10 segundos parados, o tempo ainda abaixo dos 100 km por hora para sair dos boxes e o tempo que você busca a velocidade normal na pista. É mais do que um pit stop, porque a desaceleração e a retomada são iguais, mas a parada é de 10 segundos. Quer dizer, é uma grande parada, é um grande pit stop. Ele ia fazer um, fez 2, porque o outro pit stop dele foram 12 segundos, ponto 1 de parada, porque ele botou muito combustível. Todo o trabalho para fazer um pit stop só, Burt, acabou caindo e ele acabou fazendo os dois. Sem dúvida, a estratégia de início era um pouco diferente, então não funcionou como planejado. Eu estava me referindo ao Barrichello com a punição que ele tinha programado para fazer uma parada só. E a punição acabou transformando a corrida dele em 2 paradas, porque o tempo foi exatamente de uma outra parada, 10 segundos. E nessa redução, né, Galvão, de velocidade para a entrada do box, existe um botão, tudo acertadinho, regulado, para que ao apertar aquele botão, a velocidade cai para aquele limite, até um pouquinho abaixo, por uma margem de segurança, mas às vezes falha. Certamente aí falhou, porque nenhum piloto deixa de apertar o botão. Aperta o botão, Burt, o piloto mais ou menos sabe onde está o sensor e tenta andar rápido no intervalo entre um sensor e outro, hein? O que deve ter acontecido com o Rubinho deve ter sido justamente na entrada. Acho que apertar o botão não foi o erro. De repente ele freou muito tarde e mesmo o botão estando apertado, que limitaria a velocidade, ele limita a velocidade do motor e do acelerador e não do freio, né? Então ele deve ter passado o ponto de freada e entrou com uma velocidade acima do permitido no box. Exatamente o que dizer que foi na entrada do box. Alonso segue na ponta com 41 voltas completadas. 8,2 de vantagem para a Fisichella. Virou 35,6 o Alonso. 36,0 Fisichella. Montoya é o terceiro, virou 36,2. Jason Button é o quarto. Heidfeld é o quinto. Schumacher é o sexto. Felipe Massa é o sétimo. Villeneuve é o oitavo. Ralf Schumacher é o nono. Trulli o 10º. Speed o 11º. Barrichello o 12º. Albers é o 13º. Lewis o 14º. Sato o 15º. E Monteiro o 16º. Montoya no box. E 6 carros estão fora da prova e Montoya vai para o box. Vai perder essa 4ª posição para o Heidfeld, que vai ter que ir para o box depois. E vai perder também para o Schumacher, também vai ter que ir para o box depois. Heidfeld foi para o box também. O Schumacher vai pular para a 4ª posição. Momento aí em que o Montoya vai voltando e tinha um carro da STR ali com uma volta a menos. Aí vai o Montoya. Aí a Renault. Tá esperando o Alonso. A vantagem dele para o Fisichella de 8,4. O Físico vai voltar para a ponta. E vai ficar com pista aberta à frente para a vitória. Lembrando, na última temporada, o Fisichella ganhou a primeira corrida e o Alonso ganhou 3 seguidas. Agora o Alonso ganhou a primeira corrida, o Fisichella tem tudo para ganhar essa aqui. E partir para a Austrália, que foi exatamente onde ele ganhou, em 2005. Vai curtindo ali o grande barato de ver uma dobradinha da Renault. O Flávio Briatore. Alonso vai voltando. Por isso ele pedia calma ali para a equipe trabalhar, como se adiantasse, né? Como se alguém fosse olhar para ele nessa hora, né? Calma, parece que aquela calma ele está dizendo para ele mesmo. Galvão. Aquilo ele se comportando para a televisão. Vai voltando ali o Alonso. E vem vindo lá o Jason Button atrás dele. Deu tudo certo aí. A tristeza ali da equipe da Honda, a tranquilidade do Briatore. Os 2 carros da Renault estão nas 2 primeiras posições. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras,
a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Luciano Burto, você chamou? Então, só para lembrar, a gente tem que lembrar do regulamento de pneus. São 7 jogos de pneu por final de semana. E uma situação que aconteceu agora mostra a importância de você economizar o pneu nos treinos de sexta-feira. O Alonso tinha um jogo de pneu novo agora no último pit stop para poder voltar à pista. Então o desempenho dele deve ser melhor. Enquanto que o Montoya teve que colocar um pneu usado. Então, obviamente, ele não vai conseguir tirar o melhor do carro. Por isso que é importante os pilotos que economizam o pneu na sexta-feira perderam o certo desempenho no acerto do carro, mas depois para a corrida está numa situação melhor. Doze voltas para o final, Fisichella vem na ponta. Na próxima volta nós vamos ter a vantagem exata dele na primeira posição para o Alonso, que é o segundo. Aí vem o líder Giancarlo Fisichella, Alonso é o segundo, Button é o terceiro, Schumacher nesse momento é o quarto colocado. Mas vai perder esta posição para Montoya quando fizer a parada de boxe. O Schumacher. Teoricamente ele tem que parar. Fazer uma parada muito rápida, aquilo que eles chamam aqui de splash and go. Coloca e vai embora. Mas, teoricamente, ele tem que fazer uma parada. Para a Renault, para o Briatore, para todo o pessoal da equipe, uma dobradinha seria o grande sonho. Um sonho que nem no ano passado, ganhando 9 corridas, ela conseguiu realizar. O melhor resultado dos 2 carros numa corrida foi exatamente na estreia, quando ganhou o Fisichella e o Alonso ficou em terceiro. Depois disso, nem mesmo os 2 no pódio. Já vai completar a volta o Fisichella. Quando ele completar, serão 11 voltas para o final. A vantagem dele para o Schumacher agora é de 25,9. O Schumacher ainda tem que fazer uma parada. Você está vendo aí o Schumacher, que vem na 4ª posição. Felipe Massa é o 7º. Barrichello é o 11º. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Você viu lá o Ross Brown e viu a equipe Ferrari se movimentando, aguardando pelo Schumacher. Nesse momento, a vantagem do Schumacher para o Felipe Massa. Schumacher virou 35,6, Felipe Massa virou 36,8. Deu uma levantadinha de pé o Massa. As coisas acontecem de forma curiosa. Nesse momento, a vantagem do Schumacher para o Felipe Massa é de 22 segundos. Curioso, já dá para o Schumacher voltar na frente. Uma coisa curiosa na Fórmula 1. E com a melhor volta do Alonso na corrida, 1:34.803. Olha só, a diferença com o Fisichella já caiu para 9,9. Olha o Schumacher para voltar. Tá tudo dentro do previsto. Vai voltando o Schumacher. Vai apontando ali. E o Massa voltou na frente dele. Ou seja, ele voltou atrás do Massa. Fez essa volta o Felipe Massa e fez alto, amigo. 1:37,6. O que quer dizer essa placa aí? Se não me engano, estava escrito usado. Aquilo é o engenheiro do Schumacher. É o Chris Dyer, engenheiro do Schumacher, mostrando para a equipe que ele deve ter posto pneu usado. Era instrução para a equipe para usar pneu usado. Exatamente. Recuperação de uma imagem no momento da parada que ele fez. Só o Patrick. Exatamente. Patrick Head conversando com o Nick Heidfeld. Já a paisana, já trocou a roupa, já está pronto para ir embora. Os carros deles ficaram no começo, os carros da Williams, o carro do Rosberg, do Nico Rosberg e do Mark Webber. Restando 10 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Vectra, muito além. Fisichella é o primeiro, leva 8 segundos e meio de vantagem para Alonso. Vai se confirmando aí o sonho da Renault de uma dobradinha. Jason Button é o terceiro, 6 segundos e 4 atrás do Alonso. Montoya é o quarto, 23 segundos atrás do Jason Button. O quinto é Heidfeld, 6,4 atrás do Montoya. O sexto é Massa,
3 segundos atrás do Hamilton. O sétimo é o Schumacher colado no Felipe Massa. O Villeneuve é o 8º colocado, o Hamilton é o 9º, o Trulli é o 10º e o Rubens Barrichello é o 11º. Aí a diferença. De 8,5 sobe para 8,7. O Schumacher tem exatamente 1 segundo atrás do Massa, mas o Massa está fazendo, pelo menos na primeira parcial, foi a melhor dele na corrida. As 2 últimas voltas, o Massa andou não tão rápido, agora melhorou um pouco. Pela volta anterior não dá para ver porque o Schumacher aparece aqui com 1,57, que é a volta de retorno dos boxes. Vamos ver a partir dessa volta agora. A diferença não existe, tá ali. Vai ficar por uma decisão ali do Jean-Todt. Deixa o garoto ficar na frente ou manda o campeão passar. 47 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. É claro que é preciso pensar no campeonato. Você tá vendo a asa traseira da Ferrari como dá aquela balançadinha. Aliás, são as 2 Ferraris, né? É o carro do Massa e logo atrás vem o Schumacher. É o Massa em 6º e o Schumacher em 7º. Aumentou um pouquinho a diferença porque o Massa virou bem. Mas se o Jean-Todt permitir que o Massa fique nessa posição, será surpresa não só para mim, para todo mundo. É, porque o campeonato é o seguinte. O Alonso tem 10 pontos. Ele está em 2º. Faria 8 indo para 18. O Schumacher tem 8. Essa 7ª posição dá ele 2 pontos, leva ele para 10. Uma 6ª posição dá 3 pontos, leva para 11. E promete ser um campeonato disputado ponto a ponto. É importante que se pense, portanto, no campeonato o tempo inteiro. Mas os 2 conversando ali. Mais do que isso até, Galvão, o Schumacher tem a experiência, a equipe tem a experiência com o Schumacher de ter ganho o campeonato por 1 ponto. Fez diferença 1 ponto. 1 ponto que ele marcou na última corrida lá no Japão. Você viu lá os dois cronômetros do Schumacher e do Felipe. E o Jean-Todt controlando o tempo dos 2 ali. Ele acho que não confia muito no computador, mas como ele coloca assim um adesivo em cima dos dedos para não roer as unhas, aquilo é mais um motivo para ele não roer as unhas. Galvão, se o Todd tomar uma decisão a favor do Schumacher, vai ter que se explicar também em casa, né? O filho dele, Nicolas Todd, é o empresário do Felipe Massa. Aí virou a conversa de filho para pai, né? O Nicolas falando pro Jean-Todt dizendo assim: ô pai, você que manda. Mas peraí, precisava fazer isso comigo? Sou seu filho. 8 voltas pro final. Essa volta anterior o Massa fez 1,35,9. O Schumacher fez 1,36,0. Rubens Barrichello vem na 11ª posição. Olha de novo os 2 cronômetros aí na mão do Jean-Todt. E a televisão explora isso porque passou nesse momento com uma vantagem de 8 pontos. Opa! BMW. Estourou o motor do Heidfeld. Com isso o Massa sobe para a 5ª posição e o Schumacher para 6º. É sempre a diferença de 1 ponto. Nesse momento o Massa vai para a 5ª posição, o Schumacher para 6º. Olha como explodiu ali o motor do Heidfeld. Fisichella completou a volta de número 49 de um total de 56. Restando 7 voltas para o final. Aí o Nilsi. Imagem recuperada de briga de um MF1 com um SPR. Fisichella virou 35,9. O Alonso virou um 36,3. Jason Button virou um 35,8. Permanecendo ali perto dos 9 segundos a vantagem de Fisichella para Alonso. Agora o que quer a casa, o que quer o Flávio Briatore é que chega assim, para ele conseguir a dobradinha. E quer o pódio, a Honda, porque já é um ótimo resultado. O Montoya vem em 4º, com o Massa em 5º, o Schumacher em 6º. E Barrichello vai para a 10ª posição. Estava torcendo muito para que ele chegasse nos pontos
aquela punição acaba tirando os pontos de Barrichello. Aquela era namorada. Olha só. Olha o Ross Brawn falando. Ross Brawn falando. O que ele vai falar? Gozado, agora não apareceu o Team Radio. Agora aparece qual é a ordem do Ross Brawn ali. O que pode acontecer ali é que aquilo seja uma imagem recuperada. Mas, gente, é normal. Eles podem pensar no campeonato. De qualquer forma, né, Borto? É um belo trabalho do Felipe, mesmo que venha a ordem do Schumacher ultrapassar, né? É isso que eu penso também, Galvão. Acho que para o Felipe, sim, é muito importante conseguir estar à frente do Schumacher, mesmo tendo largado atrás. Então, mesmo que venha ter ordem de equipe, como você mesmo falou, pode ser um benefício para a equipe. Eu acho que para o Massa, dentro da Ferrari, dentro da Fórmula 1, é uma corrida muito importante ele poder mostrar que dá conta do recado. Ele vai mostrando aí que mesmo largando 7 posições atrás, usando estratégia diferente, vai dando conta do recado. Agora o Schumacher se aproximou. Essa volta, vamos ver o complemento da volta. Fica tudo ali para o Schumacher tentar fazer ultrapassagem na reta. Veio a ordem do Ross Brawn. Dá a impressão clara que veio a ordem do Ross Brawn. Mas ele mostra aí, e a televisão mostra isso para o mundo inteiro, que pode ficar naquela posição que fez a corrida dele. Agora, existe uma hierarquia na equipe, como acontecia com o Rubens Barrichello. Restando 6 voltas para o final. O Massa virou um 36,3, o Schumacher virou um 36,0. O Massa estava virando 2 décimos mais rápido, agora virou 3 décimos mais lento, já deu uma diferença de meio segundo, Reginaldo. A coisa é programada dessa forma, até porque não pode ser às claras, né? Isso, desde aqueles episódios, principalmente de 2002, com o Schumacher e Rubinho, há uma determinação de que a coisa não pode ser às claras. Fisichella leva 8 segundos e 3 de vantagem para Alonso, que é o segundo colocado. Tá muito claro ali que tá tudo bem ali na casa da Renault, na dobradinha. Jenson Button o mais rápido, claro, os dois da frente já estão poupando o carro. Jenson Button virou 35,8. O Montoya vai na dele em quarto. Aí você vai vendo os dois, a aceleração dos dois. Eles vão para a 7ª marcha. Vão completando mais uma volta. São 5 voltas para o final. Veja que os dois levam o mesmo estilo, freando com o pé esquerdo, mantendo a aceleração com o pé direito. O mesmo estilo de kartista. Outra vez na reta. Estavam na reta oposta, agora vem na reta principal. Felipe Massa na frente e Schumacher atrás. Agora a Massa faz a melhor volta dele, um 35,9. O Schumacher faz um 36,1. Aumentou mais 2 décimos. E todas as atenções estão voltadas para ele. A dobradinha da Renault está lá na frente. E todo mundo quer saber, vai ter ordem para passar ou não vai? O que será que disse o Ross Brawn? E briguem vocês na pista. Acho que é a única coisa impossível do Ross Brawn ter dito. Dizem que ela completou 51 voltas, vem para completar 52. Vai passar agora, serão 4 voltas para o final. Logo a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. São 4 voltas para o Fisichella. O Fisichella que teve sua primeira vitória naquela corrida confusa lá em Interlagos. Quando Opa, isso é hora de errar. Mas isso é hora de errar. 3 voltas e meia do final. O coração do Briatore foi a 180 de batimento ali agora. Importante lembrar que além de a Renault não ter um jogo de equipe, a não ser quando tenha sido necessário, realmente no ano passado se tornou necessário na segunda parte do campeonato. Além disso, é interessante para a equipe ganhar essa corrida com o Fisichella, porque todo mundo sabe, o Alonso está fora da Renault no ano que vem. Tudo bem, ele é o cara para a equipe lutar por um bicampeonato, mas tem que mostrar para ele que a Renault é a Renault.
Isso é um conceito dentro da equipe. Eu dizia, o Fisichella ganhou a primeira corrida dele numa corrida em Interlagos, que não deram a vitória para ele, quer dizer, a Globo deu a vitória para ele. Nós transmitimos a vitória dele. Lá como é que chama mesmo? O Charlie White junto com o Montanher fizeram lambança, os dois. E não deram a vitória pro Fisichella. A Globo deu na hora. A vitória do Fisichella veio só uma semana depois. E aí, a vitória do Fisichella na abertura do campeonato, na última temporada. Tem 2 vitórias e vem caminhando para a terceira. Menos de 3 voltas para terminar. Como a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Fisichella tem 7 segundos e meio de vantagem para Alonso, que é o segundo, que leva 4,9 de vantagem para Button, que é o terceiro. Aí a diferença é grande, 28,3 de vantagem para Montoya, que é o quarto. Felipe Massa vem em quinto. A última volta do Felipe Massa, 36,3. A volta do Schumacher, 36,3. Para dizer que não foi igual, 36 e 37 do Felipe, 36 e 36 do Schumacher, 1/100 a diferença. Villeneuve é o 7º, Ralf é o 8º, Túlio é o 9º, Barrichello na 10ª posição. Aí você vai vendo o Villeneuve e o Ralf. O Villeneuve é o 7º, o Ralf é o 8º. Agora eles vêm ali para completar a volta de número 53. É uma boa recuperação de qualquer forma para a equipe Toyota, hein? Foi um desastre total no Bahrein e agora pelo menos está em 8º e 9º. E aí você vai vendo, vai se mantendo ali a diferença de 6 décimos. Na última volta eles viraram iguais, 1,36,3 os dois. Já completou a volta número 54 o Fisichella, restando 2 voltas para o final. Alonso também já passou. Levantou o pé o Fisichella, virou 36,6, virou 35,8 o Alonso. Jason Button virou 35,9. Aí vem as 2 Ferraris desfilando pela pista. Quando eles passarem, restarão 2 voltas para os dois. Está muito próximo agora o Schumacher. Eles estão na reta oposta. Felipe contorna ali a curva. Vem para fechar a volta e o Schumacher vem atrás dele. Vai ter tráfego ali na frente nessa volta. 2 voltas para o final. Passa pertinho o Schumacher. Ameaça um traçado diferente. Nessa volta, Felipe Massa virou um 36,1, Schumacher virou um 36,2. Estão virando iguais. Teoricamente, não havendo nenhum erro, a posição de chegada teria que ser essa. Agora, a diferença de 0,6 para 0,7, exatamente pelo que eu falava agora, porque o Massa virou 36,1 e o Schumacher 36,2. E Fisichella está perto da terceira vitória. Quando ele passar na reta dos boxes, vai entrar na volta final. E agora? Lá vem Giancarlo Fisichella. Uma volta para o final. Uma volta para o final. Pouco mais de 5 quilômetros. 5.543 metros em cada volta. E o mundo inteiro quer ver o que vai acontecer com essas 2 Ferraris aí. Fisichella, Alonso e Jason Button já completaram a penúltima volta. Felipe Massa e Schumacher vêm para fazer isso agora. Sempre mantida a mesma diferença. Aí vem eles, contornando a curva à esquerda. Entrando pela reta dos boxes. Massa passa e passa também Schumacher. Felipe virou 36,2, Schumacher 36,2. Um relógio os dois ali. E Fisichella vem se aproximando para ganhar a prova. Fisichella e Alonso, dobradinha da Renault. E aí as 2 Ferraris, Felipe Massa em quinto, Schumacher em sexto. Já já o Fisichella vai completar. Eles estão 44 segundos atrás. Aí vem Fisichella. Já para entrar na reta oposta já. Já para terminar a corrida.
para a segunda vitória da Renault, que ganhou o título no ano passado. Alonso ganhou no Bahrein. Fisichella vem para ganhar aqui na Malásia. Contorna a curva. Aí vem ele. Giancarlo Fisichella da Itália e da Renault vence o Grande Prêmio da Malásia. Alonso em segundo. Dobradinha da Renault. Jenson Button cruza em terceiro. Honda no pódio. O companheiro de Barrichello. E agora? Aí vem as Ferraris. O Massa em quinto, Schumacher em sexto. Mudando assim a postura da Ferrari. É para dar uma força para o Felipe Massa. Merece, porque largou em 21º, está em quinto. Schumacher largou em 14º, está em sexto. Aí vem eles. Grande resultado de Felipe Massa. Largando na última fila e chegando em quinto. Schumacher largando na 7ª fila e chegando em sexto. Uma excepcional corrida do Felipe. E uma atitude diferenciada da Ferrari. O Villeneuve vai ser o 7º. O Ralf vai ser o 8º. O Trulli o 9º. E Barrichello para chegar na 10ª posição. Essa é a briga que vale a 7ª posição. Villeneuve e Ralf Schumacher. Uma BMW Sauber ali e uma Toyota logo atrás. Muito bem, já nós voltamos com o pódio, com a festa do Fisichella. Comemore, Fisichella, vai que esse ano é o seu. Não é? O que eles vão falar com ele? Fantástico, John. Fantástico. Primeiro, o Eldondo, muito bem feito, bom trabalho. E depois entrando o Flávio Briatore e dizendo para ele, fantástico, Giancarlo, fantástico. Voltamos já, Globo, a gente se vê por aqui. Ah, amor, você viu que legal? A TIM tem um plano pré-pago em que você usa R$25 ou mais no mês e ganha mais 25. Não, e não é uma promoção. Presta um... Brasil, um país de todos. Bem, amigo da Rede Globo, vamos voltando. Você vai vendo aí a festa da Renault, Briatore com os dois pilotos, com o Fisichella e com o Alonso. Um momento de glória realmente para a equipe Renault, que conquistou o campeonato da última temporada, mas lembrou bem o Reginaldo, não conseguiu nenhuma dobradinha, consegue pela primeira vez a dobradinha, 2 vitórias em 2 corridas. Tem o líder do campeonato, o Alonso, com 18 pontos, tem o Fisichella em 4º lugar com 10. Um campeonato que promete muito. O Schumacher ficou com 11 junto com o Jenson Button. O Felipe Massa já ocupa aí a 7ª posição com esses 4 pontos. Uma belíssima corrida. Você tem aí a posição dos construtores, 28 da Renault, 15 da Ferrari, 15 da McLaren. Veja como a briga está boa. 11 da Honda, 5 da Williams. A BMW Sauber tem 2, Toyota e RBR tem 1 ponto. E aí ele chega no pódio. Cheio de marro, Fisichella. Terceira vitória dele na carreira. Alonso e Jenson Button. Uma nova geração, absolutamente. E vamos ao hino italiano. Hoje é dia de hino italiano e de hino francês. Festa de Fisichella, a festa da Renault. Hoje você vai ter muito mais esporte. Você vai ter um esporte espetacular a partir das 9h30 da manhã. Destaques para o desafio internacional de judô e também a volta ciclística de São Paulo. Às 4 da tarde, horário oficial de Brasília, mais uma rodada dos campeonatos estaduais. Pegando fogo por aí os campeonatos estaduais. Galvão. Diga lá, Massa. Felipe Massa
daqui a um instante saindo por aqui. Vamos saber dele nessa espécie de pódio particular aí, no 5º lugar, não é, Felipe? 11 voltas ali andando à frente do Schumacher, terminando à frente dele. A importância desse resultado para você, Felipe? Foi um excelente resultado, onde minha estratégia funcionou muito bem. Tive que atacar no momento certo e esperar em outros momentos. E eu acho que funcionou muito bem a estratégia. Largando o último, chegando em quinto, eu acho que foi um excelente resultado e me motiva mais ainda para as próximas corridas. Com certeza eu estava um pouco, no final da corrida, um pouco no limite com a gasolina. Tive que consumir um pouco menos de gasolina e ainda segurar o Michael, mas acabou dando tudo certo, foi uma excelente corrida. Como é que foi segurar o seu companheiro de equipe, segurar o alemão esse tempo todo aí na pista, 11 voltas? Não foi fácil, porque eu sabia que eu não podia usar muito gasolina, mas do mesmo jeito eu tinha que guiar no limite. Então acho que foi excelente. Falando claramente, Felipe, muita gente esperava até que fosse acontecer algum jogo de equipe, alguma ordem vinda dos boxes. O que você ouviu naquele radinho ali? A única coisa que a gente estava conversando durante a corrida, já no começo quando eu saí na última parada, a gente estava conversando que a gasolina ia acabar no limite, realmente acabou, mas a gente viu que a Fórmula 1 hoje em dia mudou um pouco. Obrigado, tá aí o Felipe Massa. Tá bom. Tá feliz da vida, mostra a felicidade. Você diz pra ele aí, Massa, que funcionou a dupla, muito juiz e muita sorte. Que aquela de pouco juiz e muita sorte não deu tanto certo na primeira corrida. Reginaldo. Ainda bem que mudou essa Fórmula 1, como disse o Massa, porque para uma piloto que saiu na última fila para chegar em quinto e à frente do Schumacher sem ordem de equipe, é uma coisa muito boa. E o Fisichella, que obtém a sua terceira vitória em 162 grandes prêmios, aos 33 anos de idade, ele ganha uma corrida na hora certa. Na hora certa eu digo porque a Renault, que sabe que vai perder o Alonso para a McLaren em 2007, já se comenta muito no paddock, até numa intenção da equipe de ter para o ano que vem 2 finlandeses, que seria o Kimi Raikkonen, era uma forma de dar o troco na McLaren, que está tirando dela o Alonso, e fazendo dupla com o Heikki Kovalainen. Então o Fisichella ganha na hora certa, ganha um novo fôlego dentro da equipe. E olha, nesse campeonato de 2006, a equipe é a Renault. Olha, e o Fisichella deu a resposta, porque cobraram isso que o Reginaldo está falando, dessa possibilidade dos 2 finlandeses, e o Flávio Briatore respondeu, mas eu vou ter que responder isso agora para vocês, são 18 corridas no campeonato, ainda não teve nem a segunda, vai depender do que o Fisichella fizer, pelo menos até metade do campeonato. A primeira resposta do Fisichella está aí. Luciano Burti. Destacando, como o Reginaldo acabou de falar, a Renault mostra e comprova que é a força do campeonato, não só pela vitória do Fisichella, mas principalmente pelo Alonso ter sido o mais rápido durante toda a prova. Muito bom de ver a Honda comprovando o resultado da pré-temporada, onde era forte, então o Button consegue esse terceiro lugar e sem dúvida excelente o desempenho do Felipe. E o destaque também é a corrida do Rubens Barrichello, que chegou em 10º lugar e teve aquela punição, porque poderia ter chegado nos pontos. Muito bem, nós vamos chegando ao final da nossa transmissão, essa primeira etapa da Fórmula 1, que foi por caminhos não tão comuns assim, digamos, por pistas não tão comuns e tão históricas. Começou nas areias do deserto do Bahrein, veio para o calor tropical aqui da Malásia e agora vai para a Oceania daqui a 2 semanas, a corrida em Melbourne. O líder é o Alonso, 18 pontos, Schumacher tem 11, Button tem 11, Fisichella tem 10, Montoya tem 9, Raikkonen tem 6, Felipe Massa tem 4, Mark Webber tem 3, Rosberg e Villeneuve tem 2 e Ralf Schumacher 1 ponto. A Renault é a grande vencedora, mas foi gostoso ver o Felipe Massa chegar na frente do Schumacher, largando na última fila e chegando na 5ª posição. Continue com a programação da Globo. Tem muito esporte por aí, esporte espetacular às 9h30, com o Desafio Internacional de Judô e a Volta Ciclística de São Paulo. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vá dormir, você que não dormiu até agora, ou você que já acordou, a fazer alguma coisa e esperar amanhã de domingo aí no Brasil. Grande abraço a todos. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau. Fórmula 1, 2. Bem, amigos da